pessoal, hoje com vocês trouxe um convidado especial, Rafael Ban Jacobsen, que é um grande professor, filósofo, físico e também presidente na Academia de Letras Rio-Grandense. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. O atributo mais importante, esqueceste de mencionar, convidado de Jane Kruger para a live. Imagina, querido. É de uma humildade fantástica e é sempre assim, quando a gente encontra pessoas realmente de uma alma elevada, iluminada, mais humildes elas são. Bondade sua. Gratidão. Estamos aí. E hoje nós estaremos falando sobre trabalho, né? A importância do trabalho nas nossas vidas. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aí, estamos com o pessoal do Face, do Insta e hoje também no YouTube. E nós queremos fazer uma breve menção um pouco da onde que surge essa questão do trabalho. Eu já ouvi falar alguma coisa, Rafael, que trabalho vem da palavra tripalium, do latim. É isso? Você que é o professor, né? Olha, etimologia não é exatamente a minha especialidade, mas sim, tem aquelas falsas etimologias, né? Às vezes o pessoal diz assim que aluno teria vindo hipoteticamente do latim, que significa aluminus, sem luz, mas isso aí, essa é uma daquelas etimologias furadas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Tem a ver com o verbo alere, que é de conduzir, né? Então o aluno é aquele que é conduzido. Mas essa etimologia parece que é quente. Reza a lenda que sim, de fato, a origem etimológica da palavra trabalho remete àquele instrumento de tortura que, como o próprio nome diz, era um tripalium, ou seja, eram 3 paus, né, aos quais o sujeito era amarrado e, enfim, e submetido àquela posição desconfortável, era assim torturado. Então você vê, né? Olha só. E depois, pelo que eu sei, isso foi uma palavra que foi emprestada para ser atribuída ao trabalho executado pelos escravos ou até mesmo pessoas que estavam na prisão. De fato, o trabalho, nessa concepção, ele inicialmente foi usado para designar esse trabalho braçal, imposto, né, às pessoas, mas acabou sendo a palavra para designar depois qualquer tipo de ofício, né? E hoje em dia a gente fala do trabalho do médico, o trabalho do professor, o trabalho do filósofo. Olha só, nem sabia que filósofo trabalhava. Imagina se não, né? Mas tem isso. Então, e é interessante como isso muitas vezes vai na cabeça de muitas pessoas atribuído à forma de trabalho hoje mesmo, né? Não é um trabalho escravo, né? Não deveria ser, embora que a gente saiba que aconteça. Porém, muitas pessoas atribuem erroneamente a questão do trabalho a essa questão de escravatura, castigo, um trabalho forçado. E isso, muitas pessoas acreditam que esteja ligado à queda. Ao pecado original. Ao pecado original, né? E será que isso está certo? O que você acredita aí em casa? Você acha que trabalho é de verdade um castigo que Deus impôs só porque a Eva comeu lá o fruto e ofereceu para Adão? Vocês acham isso mesmo? Ou será que o trabalho tem um propósito por trás, algo ligado à nossa essência, algo que nos enobrece, que engrandece, que dignifica o homem? O que você acha? É sobre isso que nós estaremos discutindo hoje. Mas como que você vê isso? Porque o Rafael, além de tudo, também tem grande conhecimento na Torá. Como que você vê essa questão dentro da Torá? A Torá, de fato, né, enfim, que é o conjunto, para quem não é muito familiarizado com a terminologia, né, Torá, a tradução literal seria lei. É a lei religiosa dentro do judaísmo. Mas para traduzir no popular, é aquilo que o pessoal, todo mundo conhece como Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Às vezes o pessoal, sabendo que eu sou judeu, vem conversar comigo e diz assim:
nossa, mas como é que é a Torá? Assim, parece que é um livro diferente. Meu filho, você conhece a Torá há décadas? Torá, sabe aquela história de Adão e Eva, Noé, o Dilma, aquilo lá é a Torá. Ah, é? Sim, é, exatamente. E bem, no primeiro livro da Torá, que em hebraico é Bereshit, tradução literal é no começo, ou no princípio, lá conta, entre outras coisas, a criação do universo por Deus. Depois a gente pode falar disso, que não deixa de ser um certo tipo de trabalho, né? Mas depois da criação do homem por Deus, das condições iniciais de vida do homem na Terra, que eram aquelas condições edênicas, né? O homem no paraíso, com um alimento pronto à disposição, o homem imortal, feito imortal à semelhança do próprio Criador, e depois do cometimento do pecado original, ou seja, quando o homem praticou a única coisa que Deus havia explicitamente lhe proibido, aí houve, digamos assim, a punição correspondente, né? Deus disse, veja bem, você está aqui no paraíso, é livre, é imortal, tem tudo que tu precisas à vontade para o teu sustento, só não pode fazer uma coisa, que é comer o fruto daquela árvore ali, ó. Adivinha o que o homem fez? Logicamente foi comer o fruto daquela árvore específica. Específico tinha que ser, né? E aí o que aconteceu? Deus, ele tomou providências em relação a isso. Algumas delas foi revogar a imortalidade do homem e revogar também toda essa condição de conforto. E diz lá na Torá especificamente, a partir de agora, tu comerás com o suor do teu próprio rosto. Isso. Ou seja, a partir daquele momento da transgressão e da queda do Jardim do Éden, Deus impõe, digamos assim, ao homem a necessidade de que ele trabalhe para que, inclusive, ele possa se sustentar. Exato. Que nem mais a vida lhe era garantida. Exato. Essa história toda que ele traz é muito interessante, mas o mais incrível de tudo, e esse texto final que ele agora acabou de relatar, está no Bereshit, ou Gênesis 3. Só que antes, foi no 6º dia que Deus criou o homem, certo? Isso, perfeitamente. E Deus já tinha preparado Gan Eden, que era o jardim do Éden, para que o homem e sua digníssima esposa morassem. Né? Porém, logo depois que Deus cria o homem, ele já dá uma tarefa ao homem, que está em Bereshit 2,15, que diz assim, Gênesis 2,15, quem quiser acompanhar. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o trabalhar e guardar. Né? Então, exatamente como Rafael abordou, após a queda vem o trabalho com o suor. Antes tinha um trabalho, mas ele era feito de forma tão leve, com tanto prazer, mas depois da queda ele vem com um pouco mais de peso, um sofrimento. E todos sabem aqui que no início como foi difícil. Em qualquer início as coisas são difíceis. Hoje já se sabe que qualquer empresa, qualquer coisa que você comece, depois dos 5, 8 anos que as coisas começam a realmente a trazer os frutos. Imagine aqui, nós estamos na terra do vinho, até por um acaso, Lehaim aqui, para vocês, né, que estão nos acompanhando, a gente está com um vinho que acabamos de abrir aqui da Serra Gaúcha, aliás, Lehaim, né, vamos beber. Diz que brindar e não beber não pode, não, né? Pode, e pode ser algum. Então, por exemplo, aqui os nossos colonizadores da maravilhosa Serra Gaúcha. Quando eles chegaram aqui, a gente sabe que muitos deram a vida para plantar essas primeiras videiras, para hoje a gente poder degustar esse vinho maravilhoso. Alguém teve que pagar um preço, veio com muito suor, com muito sacrifício, porém o mesmo já está intrínseco a nós, que é algo que nos dignifica, traz um propósito para a nossa vida aqui na Terra. Você vai lá, planta uma videira, depois você tem as uvas, tem o teu vinho. Que alegria depois compartilhar isso numa mesa com os teus convidados. Não é verdade? Aquilo traz uma razão de você produzir, de você de fato criar e depois poder compartilhar. Então, essa questão a gente vai estar um pouco falando hoje, e eu queria também trazer
Claro que é ele que vai falar, né, gente? Porque eu só vou trazer assim o nome, né? Beber vinho, na verdade. O filósofo grego Hesíodo. Ele defendia... O que ele defendia, Rafael? Eu tô pegando tudo ele de surpresa, tá, gente? Só pra você saber. Não, imagina se eu não tivesse lido Hesíodo, o desespero que ia bater nessa hora. Não, o Hesíodo é o seguinte, Hesíodo é um escritor da antiguidade grega. Ele é conhecido por duas obras principais, a Teogonia, que conta a história da geração daquele panteão de deuses do Olimpo grego, e tem também o trabalho Os Dias, que é um poema do Hesíodo, no qual ele trata de uma grande variedade de assuntos. Aliás, tem uma curiosidade, reza a lenda que o Hesíodo escreveu esse poema dedicado ao irmão após uma partilha de terras. Olha só. Em que o irmão havia saído injustamente privilegiado, ele havia ficado com um quinhão maior. E o Hesíodo, muito injuriado, resolveu escrever o poema de 800 versos, O Trabalho e os Dias. Hoje em dia provavelmente daria um tiro no irmão. Mas naquela época era assim, o cara ficava injuriado com a partilha e escrevia um poema épico. Né? E no Trabalho e os Dias que ele dedica ao irmão, ele fala sobre várias coisas, inclusive sobre a necessidade de trabalhar, e mais especificamente sobre a necessidade de trabalhar a terra. E ele dá dicas de agricultura, inclusive. Ele sai de conceitos muito abstratos sobre o trabalho como noção geral e chega até coisas bastante práticas sobre como as melhores formas de lavrar, de plantar e de colher. Mas o Hesíodo, ele é um cara muito ligado à mitologia, não é à toa que ele escreveu também a Teogonia. E no Trabalho e os Dias, ele conta alguns mitos, ele inclui na narrativa alguns mitos. Um dos mitos que ele incorpora no poema é o mito da Caixa de Pandora. Olha só! A famosa Caixa de Pandora. Tá aí. Segundo Hesíodo, e agora qualquer similaridade com a narrativa do Gênesis não é mera coincidência, havia aquela caixa, né? Havia aquela moça chamada Pandora, e os deuses disseram a Pandora: veja bem, faça o que você fizer, jamais abra essa caixa, pois aqui dentro está todo o mal, tudo que há de pior no mundo está guardado aqui nesta caixa, então por favor não abra esta caixa. O que a Pandora fez? Foi lá e abriu a caixa. É assim como Adão foi lá e comeu o fruto da árvore do bem e do mal. E aí a Pandora abriu a caixa, todos aqueles espíritos malignos, aquelas coisas nefastas se espalharam pela terra, e eis que dentre elas houve o quê? A necessidade do trabalho. Conta Hesíodo que a necessidade do trabalho para a subsistência veio ao mundo por causa da Caixa de Pandora. Olha só que interessante. E aí, claro, e aí diz o seguinte, ele fala assim, mas veja bem, no fundo, que o homem trabalhe, isso é algo que agrada aos deuses. Exato. E pelo contrário, os deuses desprezam, os deuses veem com péssimos olhos o ócio. Exato. Isso ele diz textualmente no trabalho. Ele traz que a conquista ela tem que ter uma luta, tem que ser adquirida com justiça. Agora eu entendi porque ele falava isso, essa questão do irmão. Da questão da justiça. Ele estava se sentindo injustiçado e injuriado quando escreveu esse e é nisso que, tipo, não adianta você ganhar uma coisa. Você já percebeu que quando você ganha uma coisa muito grande, geralmente essa coisa é desperdiçada. Nós sabemos isso pelos prêmios. Né? Pessoas que ganham, por exemplo, na Mega Sena. Pessoas pobres, digamos, ou que nunca lidaram com grandes quantias de valores ou de bens. Aí vai lá, acerta na Mega Sena, ganha milhões. Não se passam muitos anos, às vezes depois de 1, 2 anos, vai-se atrás dessas mesmas pessoas e você percebe que talvez elas estejam, geralmente elas estão numa condição igual ou ainda pior da que elas se encontravam num primeiro momento. Eu sei que a Jane é uma pessoa extremamente culta. Sim. Ele não perde tempo com essas frivolidades, mas o mesmo ocorre, por exemplo, com os vencedores de reality shows, como Big Brother. Jura? Isso eu não Sim, sabia. eles não são somas imensas, 1 milhão, 1,5 milhão, coisas assim. Mas a grande maioria deles, atualmente, estão em condições, como tu disseste, se não as mesmas de antes da participação nos reality shows, até piores. Por quê? Justamente porque easy come, easy goes. Vem fácil, vai fácil.
Ou seja, parece que o trabalho tem, em alguma medida, a capacidade de, digamos assim, imantar ou alicerçar o lucro, ou o benefício, ou o que se ganha com o ganhador. Se de fato o bem surge de maneira, digamos assim, metaforicamente, por geração espontânea na mão das pessoas, a probabilidade de que ele se vá da mesma forma é muito grande. Exato. Então percebe-se aí a importância que o trabalho tem. E nós vamos mais longe quando nós citamos uma outra questão que eu acho muito interessante, e essa aparece no Midrash. Explica para eles um pouquinho o que é o Midrash. O judaísmo, como eu disse, a essência dele é justamente o que se chama de Torá, a lei, o popular Pentateuco. Aquilo é a base do judaísmo, digamos assim, a parte imutável do que é a religião judaica. Mas, de fato, ao longo dos séculos, o texto da Torá foi alvo de comentários e de comentários sobre comentários. Ou seja, houve muitos sábios ao longo do tempo que se dedicaram a interpretar os versículos, ver de que forma eles se relacionam, resolver aparentes contradições entre eles, etc, etc. E o Midrash é basicamente uma grande compilação, uma coletânea de comentários à Torá. É basicamente o registro do que se chama de Torá. Existe a Torá escrita, que é o bom e velho Pentateuco que todo mundo conhece, e existe essa Torá oral, que é justamente a Torá recontada e reanalisada pelas vozes dos sábios ao longo dos tempos. E ela vem trazer também de uma forma mais prática. Como que a gente vai colocar na prática essa questão da Torá escrita. E aí, quando no Midrash ele vai falar dessa questão da criação, tem um apontamento que eu não tinha como não trazer hoje. Eu amo, a primeira vez que eu li esse texto, eu chorei. Eu chorei, de verdade, porque eu achei isso tão lindo, tão verdadeiro e tão diferente de tudo que eu acreditava anteriormente. Porque eu, Rafael, anos atrás, eu acreditava assim, que Deus criou o mundo de forma perfeita. E que está pronto e acabado. E que o homem está aqui para cumprir seu propósito, enfim. Mas eu não entendia direito. Quando eu li isso, começou a fazer sentido várias coisas, ao mesmo tempo que foi um baque, né? Como talvez seja agora para você ao ouvir esse texto pela primeira vez. Olha o que esse texto diz. Enquanto criava o mundo, Deus deliberadamente fez tudo um pouco incompleto. Em vez de fazer... Aliás, antes de eu continuar de falar, Deus fez tudo um pouco incompleto. Jane, que heresia é essa que você está levantando hoje? Fogueira para ela. Mas isso é incrível, é algo que, né, não cabia na minha concepção anteriormente. Então Deus cria um mundo incompleto? Será isso, Jane querida? Escutem e vejam se vocês, talvez, quem sabe, não concordem com isso. Em vez de fazer com que o pão nascesse da terra, né? Ou vocês vão lá e plantam pão. Não, o que Deus fez? Deus nos deu a semente do trigo, nós vamos lá, plantamos, aramos, depois colhemos, moemos e fazemos o pão. Deus também, ao criar a terra, não fez na terra tijolos para construirmos as nossas casas. Pelo contrário, Ele possibilitou que a gente pudesse produzir da terra o barro para que dele viéssemos fazer os tijolos, né? E o que o Midrash traz com essa exposição? Ele diz por que Deus foi fazer isso incompleto? Por que ele já não providenciou que a gente fosse lá e colhesse o pão, por exemplo? Ou colhesse, por exemplo, sei lá, uma fruta que já trouxesse o vinho prontinho para nós? Por que todo esse processo? Porque Deus criou de tal maneira o homem
para que ele viesse ser parceiro de Deus nessa criação. E nós, ao co-criarmos com ele, ao nós irmos lá, plantarmos a vida, colhermos a fruta, produzirmos o vinho, a mesma coisa que fazemos com o trigo, elaboramos o pão, nós, daquilo que, claro, já existe, nós fazemos uma nova criação. E nisso aperfeiçoamos aquilo que Deus já criou. E nisso eclode como se fosse assim uma erupção da perfeição da criação. E nós, é como se houvesse um encaixe de quebra-cabeça e nós realmente entrássemos no propósito da criação, que é o aperfeiçoamento do mundo no dia a dia, a cada minuto em que nós estamos vivos. O que você me diz? Você concorda com isso? Tem várias coisas aí por trás dessa história do Midrash, né? A ideia parece ser justamente essa, de que se constata que o homem está presente no mundo não apenas como uma marionete do Deus ou dos deuses, como quiser, enfim, do que está para além dele. Parece que, de acordo com essa concepção, o homem tem um papel muito ativo na própria ordem do universo. E já que é para puxar a brasa do judaísmo, né, isso se expressa muito claramente nas bênçãos para os alimentos. Quando você vai partilhar o pão, você não diz bendito seja Deus que me deu o pão, que proveu o pão. Você diz Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja Deus, Criador do mundo, Amotzi alechem min haaretz, que fez brotar o trigo da terra. Você não abençoou o pão, você abençoou o trigo. É verdade. E você, quando vai tratar disso aqui, que é o vinho, você não diz, obrigado meu Senhor pelo vinho gostoso. Você diz, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen, ou seja, pela uva, né? Pelo fruto da videira. Pelo fruto da videira, exatamente. Explicitamente. Então, é essa a questão, né? O homem, ao abençoar, digamos assim, o produto primeiro da criação na forma como ele sai, ele está, de certa forma, manifestando a sua consciência de copartícipe naquele processo que leva do produto original abençoado àquele que ele derivou com as próprias mãos. Então isso é importantíssimo. E na verdade o judaísmo vai mais longe nessa história de Deus ter criado o mundo incompleto. Mais do que isso, o judaísmo aceita tranquilamente a ideia de que o mundo ele contém imperfeições. E existe no judaísmo um princípio que se chama Tikkun Olam, que traduzindo literalmente seria conserto ou reparação do mundo. Né? Olha que coisa! Se Deus o houvesse criado perfeito e acabado, o que haveria para reparar? O que haveria para nós consertar? Na verdade não, Deus deliberadamente deixou não só algumas coisas por acabar, mas até alguns aceitariam isso, algumas estão muito bem feitas não. Que é para ir lá justamente para consertar. É papel do homem, não é dele resolver. O homem tem que ir lá e consertar. Não é ele, Deus, que vai ajustar determinadas coisas ali. É o ajuste fino, isso fica delegado aqui a nós mesmos. Olha que responsabilidade. Que responsabilidade. Aí, digamos, se eu tenho que consertar algo ou realmente perceber algo que está errado e projetar, quem sabe, projetar, já diz a palavra, fazer um novo projeto para algo que funcione melhor. Trabalhar para concretizar. Trabalhar para concretizar, perfeito. Então, é interessante que eu saio do papel de somente uma criatura para criador. Você concorda comigo? Perfeitamente. Gente, é aí o âmago da nossa conversa de hoje. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. 2 tipos de pessoas no mundo. A criatura e o criador. Jane, a segunda heresia que você traz na live de hoje. Porque só tem um criador. Mas vai para a fogueira certo. Deus, ele quer que nós participemos do mundo ativamente.
co-criando com ele. Em que sentido? Eu vou explicar. A criatura, uma pessoa que se vê só como aquela, porque criatura parece como Deus fez tudo, ele me dá e eu tô aqui para receber. Ele tá aqui, me dá, me dá, me dá. A criatura, na sua essência, ela vai ser quase como um parasita. Ela só quer receber. É aquela pessoa que talvez levanta de manhã, em vez dela dizer Modéani Lefanefa, né? Obrigada a Deus por ter me devolvido a vida e o que eu posso, no que posso hoje acrescentar para a vida, para a terra, para as pessoas que me circuncidam. Ela vai dizer o que Deus tem para mim hoje. Qual é a bênção? Qual é a vitória que tá no meu caminho? Ou Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Então, a criatura, ela vai ser um parasita. Ela só quer receber. Só que esse é um papel bastante triste. Para dizer uma palavra bem simples. Eu diria trágico. Trágico. Perfeito, obrigado. Porque a vida, ela fica muito sem sentido. A gente sabe isso com os problemas que estão aparecendo agora na questão dos transtornos na área infantil e na adolescência. Aquelas crianças que recebem muito na primeira infância, elas facilmente desenvolvem transtornos mentais, né, como transtorno ansioso, transtorno depressivo. Por quê? Porque a frustração delas tá num nível assim, qualquer coisinha as frustra e elas não sabem lidar com isso, né? Quando a gente é um parasita, só quer tudo para nós, a gente também perde a essência da qual nós fomos criados. O Criador, ele cria, mas para beneficiar o outro, não é para beneficiar a si mesmo, é para fazer todo mundo funcionar. Uhum. O que você me diz sobre isso? Essa questão de criatura. O que você acha dessa exposição? Assim? Acho diversas coisas. De fato, nós temos aí uma distinção muito clara entre uma postura passiva do homem perante as circunstâncias. Perfeito. Em contraposição, uma postura ativa do homem. E o homem só é capaz de assumir essa postura ativa na medida em que ele se conscientize desse seu papel de co-criador. De quem? Aí, bom, chame como quiser, de Deus, da natureza, da ordem cósmica. E mais do que isso, né, de sendo co-criador, de ser também um responsável pelo bom andamento de tudo que lhe ocorre na realidade do seu entorno. Então, na medida em que você fica limitado à postura passiva, essa de, bom, vou sentar aqui e esperar que algum fruto me caia no colo, a maior probabilidade de cair um fruto podre. Exato. Porque apodreceu da árvore, ninguém mais quis, aí ele cai podre no seu colo. É bem isso. Então, se você não assume essa postura ativa de ir até a árvore, colher o melhor fruto no seu estado ideal de maturação e dele extrair algo, de fato, reclamar depois fica até feio. É interessante, porque o Rafael, ele é tão conectado com a realidade dele, aquela busca dele, os seus livros, a sua filosofia, o seu trabalho com a física na URGS, né? Isso, eu trabalho lá. Que ele não liga, ele nem tem Instagram, tá, gente? Então ele nem faz ideia da live que eu fiz semana passada. Eu falei agora há pouco pra ele, antes de nós iniciarmos essa live, da live de protagonismo e espiritualidade. Porque eu vejo isso realmente de forma intrínseca. Interconectado. Totalmente, porque quanto mais você está conectado com o eterno, com aquilo que ele realmente tem para o homem e para ti, mais protagonista você é, mais criador você é na questão da tua vida, de você ir atrás, de você correr. Então é nisso que eu quero dizer, de você não ser criatura, de ser um parasita, de querer que tudo caia na tua mão, ou que entreguem para você. Isso que vem fácil, o grande Rafael aqui disse, vai fácil, mas de você ser o criador. E o criador é incrível, porque assim como a criatura é toda limitada e tudo a limita, o criador é ilimitado e tem prazer ilimitado. É igual quando você faz algo lá, eu vi que a Tere está conosco, né? A grande Tere querida.
A Tere vai lá e faz um tapete de crochê, que ela nunca tinha feito e não viu em revista nenhuma. Ela criou algo do nada e ela tem aquela satisfação gigante quando ela termina aquele tapete. E ela vai poder expor aquilo para as amigas ou dar de presente para alguém, como ela já fez comigo, como algo que é realmente único no mundo. Só tem aquela peça. Aquilo dá um prazer. Fez sentido pro dia dela de ter trabalhado, tecido todos aqueles fios e feito aquela obra de arte maravilhosa. Por quê? Porque teve um resultado final. Então, quando você cria algo, existe hoje na psicologia positiva, que a gente chama um dos critérios básicos para que a pessoa sinta que a vida dela tem um propósito, cumpre uma missão, tem um sentido, que é chamado na teoria original de accomplishment, realização. Quando o homem realiza algo, ele sente que a vida dele faz sentido. E no fundo, para atingir o tal do accomplishment, que é uma palavra muito bonita, aliás, ele tem que, antes de mais nada, estar consciente dessa posição na qual ele se encontra, que é a posição de um co-criador. Se ele não assumir essa missão para si mesmo, ele jamais vai accomplish coisa nenhuma. É verdade. Isso é fato. Então passa por um processo de mudança interior, de autoconvencimento, de fato. Se as pessoas se enxergam nessa posição de co-criadoras, o fato é que elas sempre terão algo a fazer, sempre terão algo novo a trazer ao mundo, algo novo a criar, um novo projeto. E eu não estou falando aqui necessariamente de grandes coisas. Exato. Pode ser do mais simples. Desde, um novo arranjo para as plantas no meu canteiro, uma nova receita que eu vou testar na cozinha, até sim, a invenção de um novo aparelho para, enfim, detecção precoce de câncer. Tudo bem, desde coisas assim fantásticas que mudariam os rumos da humanidade como um todo. Mas o fato é, a pessoa a partir do momento em que ela tem essa consciência, sim, aí ela vai poder concretizar, realizar coisas. Do contrário, fica difícil. Então, esse é de início, na sua primeira etapa, essencialmente um projeto íntimo e muito pessoal. E Jane, eu fico muito, deve estar acompanhando bem mais do que eu essa situação, mas eu particularmente fico muito chocado com essa questão, com certas coisas que estão aparecendo por causa da quarentena ou do isolamento social ao qual as pessoas estão tendo de se submeter nas atuais circunstâncias. Seguidamente, nas redes sociais, eu vejo pessoas se lamuriando, às vezes em tom de brincadeira, mas que contém fundo de verdade, como toda brincadeira, do tipo assim, eu já fiz 13 lanches, já tirei 22 sonecas e ainda é hoje. Ou, pelo amor de Deus, me socorram, eu preciso de alguma dica do Netflix, eu já assisti tudo, estou entediado, não tem mais nada que eu possa fazer, me socorram. Eu, particularmente, fico muito chocado quando eu percebo, quando eu leio esse tipo de manifestação, porque a mim me parece muito claro que são pessoas que não se deram conta disso. De que, na verdade, não depende de nada exterior. Os projetos, a criação, ela vem do íntimo. Exato. Né? Deus criou o universo a partir de si mesmo, não dependeu de nada externo, porque não havia nada externo. Essa colocação que você trouxe eu achei perfeita. Deus criou o universo de si mesmo, não havia um projeto anteriormente estabelecido, não havia uma ideia anteriormente proposta. Não havia ninguém mandando ele fazer nada. Exato. Entende? Exato. É um ato que brota de si e de si tira tudo necessário para sua própria realização. Então tem que haver essa espécie de autossuficiência, eu entendo, no ato de se reconhecer como co-criador, consequentemente de estabelecer projetos pessoais e consequentemente de se entregar a um trabalho encarado como missão e como prazer. Do contrário, fica inviável. É isso aí. Gente, e é incrível, essa palavra que você acabou de colocar, ela combina muito com Tolstói. Tolstói, né? Ele diz assim, a condição essencial para a felicidade é ser humano e dedicado ao trabalho.
As pessoas, elas querem procurar felicidade, muitas vezes vivendo como criatura, como uma pessoa que só está ali mendigando vida, como alguém que só está ali como parasita, sugando dos outros. Mas o que você está dando de si para a humanidade, de si mesmo para os outros, até no sentido de sair um pouco do teu conforto para fazer algo para alguém. A gente tem visto alguns movimentos também nesse momento difícil de jovens que se colocaram para ir lá fazerem as compras para alguns idosos. Quer dizer, saindo do seu conforto e até se expondo ao risco. Pois, querendo ou não, colocam-se também em contato com esse grupo de risco, na verdade. Mas a questão, alguém está falando aqui, a Paula Regina está dizendo, parece um castigo. O que você está falando, Paula Regina? O que parece castigo? O próprio Covid ou o trabalho? Eu acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas, né? Parecer, parece, não há dúvida. Mas eu estava falando hoje, um pouco anteriormente, para o Rafa. Essa forma como eu tô vendo a quarentena também, ela está falando do isolamento. Obrigada, querida. O isolamento, querida, a gente pode ver como um castigo. Porém, eu não consigo ver de castigo de maneira nenhuma. Se você olhar, que nem olhar do camaleão, vira 360 graus, mas nesse caso só vira 180, né? Porque senão 360 você vai voltar no mesmo lugar. Como diria Luciana Gimenez. Então, dá uma olhadinha pelo lado de que essa possibilidade que nós estamos tendo de nos interiorizarmos, de pararmos um pouco, para quem pode, né? É o momento de você também fazer uma análise profunda. E é isso que está doendo muito para as pessoas. Porque nós não estamos acostumados a ver quem realmente somos. Muitas vezes ficamos nos escondendo atrás daquilo que nós fazemos, na rotina do dia a dia. E agora olhar, meu Deus, no que eu acredito de fato. E realmente agora, se não voltarem as coisas como eram, e não vão voltar. O mundo nunca mais será. Temos que mudar. O nosso entorno está mudando, o mundo está mudando. Então, questões essenciais agora, por mais que não queremos nos deparar com elas, elas estão brotando e isso dói, isso incomoda. Então acho que é mais isso, porque as pessoas não sabem mais como se distrair. Exato. Esse é o problema, Rafael. As pessoas querem estar em constante distração. E eu acho que é por isso, veja só que interessante como é contraditório o negócio do trabalho como castigo. Deus trabalhou 6 dias e daí institui o Shabat, onde ele descansa. Depois continua. As semanas continuam. Até Adão e Eva inventar de pecar, ainda passou-se um tempo. Eles continuam tendo 6 dias de trabalho e um 7º dia de descanso. Se eu tenho instituído um dia em que eu devo descansar, que no mundo ocidental, cristão, é no domingo, se eu tenho que descansar no domingo, fica muito claro que eu devo trabalhar os outros dias, não é? Evidentemente. Porque não está dizendo ali, você descanse todos os 7 dias. Exato. Está dizendo você descanse no 7º, não os outros 6. É que tem um problema também muitas vezes, e que se manifesta, falando de isolamento, quarentena, se manifesta muito patentemente. Algumas pessoas realmente estão em profundo desconforto e até mesmo angustiadas, porque elas foram privadas de uma rotina que lhes era imposta, veja bem o que eu vou dizer agora, por causa do emprego que elas têm. Muitas vezes o que nós confundimos é o nosso emprego com o nosso trabalho. Perfeito! Essa sobreposição, ela deve existir. O nosso emprego não deve ser algo completamente alheio àquilo que nós entendemos como o nosso trabalho enquanto missão, porque senão o emprego se torna absolutamente insuportável. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o nosso trabalho no mundo deve necessariamente transcender, e de preferência transcender muito, os limites do nosso emprego.
Nosso emprego vai ser sempre, e tem que ser assim, tem que ser algo limitado, uma pequena parte da nossa existência, da nossa missão enquanto seres humanos no mundo. Do contrário, se torna bastante pobre, digamos assim, a existência de uma pessoa, se ela realmente atribui sentido primordialmente ao seu ofício, né, ao que ela faz naquele lugar onde ela é obrigada a bater o cartão de segunda a sexta das 8 às 18. Não deve ser assim. Elas, por falar nisso, tem um ensaio, que aliás é um pouco estranho, é do Bertrand Russell. Bertrand Russell, enfim, ele era filósofo, lógico, matemático britânico, que escrevia essencialmente sobre lógica, matemática, filosofia da ciência, mas ele tem um ensaio que é sobre um assunto completamente diferente no corpus da obra dele, que era denso, o cara escreveu muito, trabalhou muito. Tem um ensaio dele que se chama Elogio ao Ócio. O Russell ali, ele analisa basicamente o modo como o ser humano se relaciona com o trabalho. Tá? E aqui, basicamente, o Russell está tratando do trabalho nessa acepção de emprego, né? O ofício que a pessoa deve desempenhar para conseguir o próprio sustento. É disso que ele está falando. Ele diz que o trabalho, nessa medida, na sua concepção enquanto emprego, ele é cercado de uma série de mistificações que, na verdade, ele acredita, são, na verdade, super livrar para ter uma relação mais saudável com esse tipo de trabalho que é o emprego e, depois, com o trabalho de modo geral. Russell diz o seguinte, que nós acreditamos, em primeiro lugar, que todo trabalho tem um valor em si mesmo, mas, em segundo lugar, estranhamente, nós atribuímos valor ou remuneramos de maneira diferente ou muito diferente trabalhos distintos. O trabalho de um estivador e de um médico, por exemplo. Ele fala. E ele diz que nós precisamos... Isso é verdade. Ele diz basicamente o seguinte, que todas são... que há uma nobreza intrínseca ao ato de elaborar e que, na verdade, labores diferentes na sua espécie lhes cabem remunerações diferentes. Ele diz que são uma série de mistificações que surgem e que a melhor maneira de nós abdicarmos delas seria, na verdade, repensar, inclusive, a dimensão que o trabalho entendido como emprego toma nas nossas vidas. Ele advoga, e ele até fala num número claramente, que na opinião dele as pessoas não deveriam estar à disposição de um emprego, ou trabalhar para um determinado emprego mais do que 4 horas por dia. Olha só. Fala, não quer dizer que nas outras 20 horas do dia as pessoas devessem fazer coisa alguma, muito antes pelo contrário. Aí sim elas se dedicariam a outros tipos de trabalho, a outros tipos de ofícios que lhe interessam e que, enfim, ajudarão essa pessoa a entender melhor o seu lugar no mundo. Ele acredita que se as pessoas pudessem, enfim, gastar menos tempo nos seus empregos, poderiam entender o trabalho como algo além daquilo e, portanto, ressignificar esse conceito que está, na verdade, assim, coberto por um monte de superstições, mistificações e tratamentos errôneos da nossa parte. Olha, se Bertrand Russell estivesse hoje conosco, ele dizia, gente, vocês estão com a oportunidade perfeita na mão. É isso que ele diria. Porque tem tantas empresas que eu sei aqui em Bento que voltaram com meio turno, as pessoas estão trabalhando 4 horas e as outras 4 horas elas têm esse momento de poder desenvolver outros trabalhos. Inclusive eu conheço pessoas que estão desenvolvendo outros trabalhos nesse outro meio turno. Não é um outro período para assaltar a geladeira, tirar a soneca e implorar por dicas do Netflix, né? Não é para isso. E o Russell, inclusive, ele fala isso assim, no artigo Elogio ao Ócio. Ele diz textualmente assim, alguém poderia objetar a minha proposta que as pessoas, se limitadas aos seus trabalhos, querendo dizer emprego, por 4 horas por dia, não saberiam o que fazer com o restante do tempo. E eu digo então, se isso é verdade, o fato é que a humanidade está condenada. Isso é forte. É dizer, olha, se de fato isso se verifica, se você diz para as pessoas, olha, você só vai trabalhar 4 horas por dia, e a pessoa se desespera em função disso, ele diz, então nós temos um grande problema. Isso tudo está ligado ao ser, ao ontológico,
né? A questão realmente Da identidade. Da identidade, exato. Então, é interessante. Em primeiro lugar, nós começamos a falar do trabalho como castigo ou como bênção, ou será que foi um dever, um propósito que Deus deu para o homem, né? E vemos nisso tudo, assim, uma coisa muito interessante. E eu acho que a única palavra que vem para mim agora, nesse momento, assim, para fazer um resumo disso, é equilíbrio. Porque a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, do trabalho, claro, não nessa relação tão com o emprego, mas entender esse emprego, quem sabe, junto com o trabalho que dignifica a minha vida, que está ligado à minha missão. E essa dica do Bertrand é muito legal, principalmente para quem não se encontrou. Porque tem gente que não sai do trabalho, com o qual não se identifica, com o qual não vê ligação alguma, não enxerga propósito de estar fazendo aquilo, mas não sai porque não consegue enxergar possibilidades de conseguir encontrar outra coisa. Às vezes é boa autoestima, né? De saber que vai passar numa outra entrevista, pode galgar coisas maiores. Aí não acredita em si mesmo e vai ficando em algo que está tão limitado a si mesmo. E aí não consegue realmente trazer isso com significado para dentro do seu dia a dia. Isso, como eu já usei essa palavra hoje, vou usar de novo, isso é trágico de fato, né? Eu sempre, quando eu era estudante no colégio, desde a época do colégio, eu às vezes brincava, como eu sempre digo, brincando com um grande fundo de seriedade, como tem toda brincadeira, eu sempre dizia: nossa, o colégio atrapalha os meus estudos. E hoje eu costumo brincar dizendo: nossa, o trabalho atrapalha o meu trabalho. É verdade. O que eu quero dizer com essa brincadeira, no fundo, é que, enfim, eu compreendo que nós vivemos, num universo, num mundo que há tantas coisas a fazer, tantas coisas a descobrir, tantas maneiras de intervir nessa realidade, que às vezes parece que aqueles aspectos dela que são obrigatórios, a frequência ao colégio, o bater ponto no meu emprego, às vezes até estão me atrapalhando dos meus genuínos trabalhos, né? Isso não deve haver um equilíbrio, né? Se pensa demais nisso, você jamais vai se adequar em trabalho ou instituição de ensino alguma. Mas é importante ter uma boa dose disso, né? Para compreender que não se finda ali. Não se finda ali, em hipótese alguma, o teu trabalho, né? O teu sentido como indivíduo participante da realidade, ele jamais se restringe àquele expediente que você cumpre. Exato. Gente, vocês percebem com tudo isso a grandeza que existe dentro de você? O potencial infinito que está em tuas mãos, na tua mente, no teu espírito. Porém, a necessidade de acreditar nisso, acreditar que você não está aqui como um mero reprodutor de ideias ou como uma mera criatura, mas como alguém que tem a capacidade de criar, de fazer diferente. E o mais assim importante de tudo que eu gostaria de dizer para o teu coração hoje: a tua vida importa. Às vezes a gente acha: mas o que eu vou criar? O que eu vou fazer diferente? Que diferença que faz a minha vida aqui na Terra? Isso leva muitas pessoas até mesmo a abrirem mão da sua própria vida, o que é a coisa mais trágica que existe, né? E que vocês que me seguem sabem que é inaceitável. Mas, quando nós entendemos que mesmo com pequenas ações, com pequenas coisas, no dia a dia, nós podemos mudar a realidade do mundo. Nós podemos aperfeiçoar o mundo. Nós podemos trazer bem-estar através do desenvolvimento da nossa potencialidade, através dessa cocriação. Exato. Tudo fica muito tênue, tudo fica muito incerto, tudo fica muito fugidio, né? Tudo parece carente de sentido. E como tu disseste, Jane, bom, até que me prove o contrário, a minha vida é tudo que eu tenho.
É verdade. Pelo menos por hora. Então, nenhum esforço para enchê-la de significado é um esforço em vão, né? Ou grande. Não, pelo contrário, todas as minhas energias devem ser justamente direcionadas para esse processo, que é um processo de, não é nem de ressignificação, é de significação mesmo. Bom, eu tô meio sartreano hoje. Eu tô estranhamente sartreano, porque eu não sou muito sartreano, mas hoje acho que foi o efeito do vinho que a Jane me deu, que fiquei meio sartreano. Gente, é brincadeira dele, porque a gente acabou de abrir a garrafa. É verdade, mas o fato é que Sartre diria justamente isso, né? Que a existência precede a essência. O que é uma tese completamente antiplatônica, anti-aristotélica, né? Para Platão, a essência do ser humano já existe lá, desde sempre, eternamente, no mundo das ideias. E os homens aqui embaixo são reflexos imperfeitos da ideia perfeita de homem. Aristóteles diria o quê? Que um homem só é homem na medida em que uma causa formal, uma psique racional, atua sobre o tipo de matéria apropriada. Então, de certa forma, aí a existência e a essência, elas vêm junto. Exato. Mas o Sartre, ele diz, nananina não. Veja bem, a existência, ela não vem depois da essência, como no caso de Platão, e tampouco ao mesmo tempo, como quer Aristóteles. Sartre vai dizer que a existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Ele diz basicamente o seguinte, não, na verdade o ser humano vem ao mundo sem nenhuma finalidade própria, ele vem sem alguma causa final, ele nega a causa final aristotélica. E ele diz basicamente assim, até porque Sartre era ateu, então ele nega qualquer concepção metafísica, religiosa, de basicamente assim, o ser humano vem ao mundo sem algum propósito pré-determinado. Se não há nada, cabe a ele, portanto, determinar que propósito é esse. E ao definir o propósito, ele está definindo a sua própria essência. Nesse sentido, a essência só vem depois. Isso é muito sartreano. Então, pelo menos no que diz respeito a esse aspecto da nossa vida, que é o trabalho, nós podemos ser sartreanos. Assim, não cai mal. Não cai mal definirmos a essência do que nós queremos ser enquanto trabalhadores, enquanto criadores. Exato. Gente, essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar para vocês. Somos sim criaturas. O Eterno um dia concebeu a minha, a tua vida, como já diz no Salmo 139, no Tehillim, Salmos, que a nossa vida foi concebida, Deus sonhou conosco, escreveu os nossos dias no seu livro. Contudo, é necessário nós entendermos o nosso propósito como criatura, como parte dessa criação. E Ele não nos colocou aqui como meros, como disse o nosso grande professor Rafael, marionetes. Aqui, ninguém é marionete. Gente, você é protagonista, é aquilo que eu falei na semana passada para vocês. Essa espiritualidade, essa noção do nosso papel que temos a desenvolver aqui na Terra. E que essa luz brote na tua alma, brote no teu coração, da importância que você tem. Tá difícil essa quarentena, mas traga luz essa quarentena, tente trazer significado, tente deixar a tua casa mais bonita. Já fiz de tudo. Tente deixar a tua vizinhança mais bonita, nem que seja com um sorriso, uma mensagem que você manda. De alguma forma entenda que você faz a diferença. E que trabalho não é só aquilo que você faz dentro daquela empresa, não. Não é aquilo que você faz lá dentro da prefeitura, né, dentro daquela escola. Trabalho é muito mais do que isso. É aquilo que o Rafael colocou. É essa questão de nós entendermos que tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra pode ser uma forma de trabalho, uma forma também de fazer a nossa vida encontrar o seu propósito, encontrar a sua essência. Então, uma palavra final para vocês. Eu só queria agradecer e dizer que, como disse a Jana, eu não tenho Instagram, então, portanto, eu não faço lives no Instagram, a rigor não faço lives em lugar algum, então essa de fato é a minha primeira live, mas eu... Que honra! Que chique. E eu disse pra ela que eu acho lives muito chiques, né? Então eu fiquei muito feliz de poder participar hoje e contribuir, enfim, com alguns pequenos pitacos aí das minhas leituras,
para proporcionar algum material de reflexão para quem está disposto a nos escutar aí do outro lado dessa tela. Uhum. Muito obrigada, acompanharam, e que essa palavra traga conforto ao teu coração, entendendo principalmente para você que achava que trabalho é castigo, hoje você conseguiu perceber que não, trabalho é algo maravilhoso. Você que está sofrendo agora nessa quarentena, tá vendo quanto trabalho é uma bênção na tua vida, não vê a hora de voltar, não é mesmo? É isso aí, gente, o trabalho ele dignifica, ele realmente traz propósito à nossa existência, mas entenda que trabalho é muito além do que somente teu emprego, tá bom, meu amor? Então aproveita para servir as pessoas que estão à tua volta, para fazer aquele bolo gostoso, mesmo você, eu só não cozinho aqui em casa, só mulher. No que você pode servir aí a tua família, né? Um vizinho que está precisando de ajuda, tem tantas instituições necessitando agora também de ajuda. O que eu faço? Vai lá se dispor como voluntariado, não é verdade? E você vai ver que vai valer a pena a tua vida, a tua existência, porque você faz sim a diferença, tá bom? Beijo no teu coração, quero agradecer meu querido Rafael, obrigada, professor. É uma honra ter a tua presença conosco. Eu tenho certeza que todos os nossos, o pessoal que está conectado aí tá se sentindo honrado também com essa presença ilustre, não é verdade? Ilustre não sei se é, mas é uma presença. Até que me prove o contrário. Olha, a humildade é incrível. Gente, vou despedir com vocês, que o Eterno Adonai traga sobre vocês uma paz, a luz, e realmente que a presença dele esteja presente em cada momento da tua semana, ok? Shalom, shalom.